tarde. Desculpe, não hablo espanhol e falarei em português. Eu sou um professor de educação básica há mais de 25 anos. Passei pelo Ministério da Educação, fui responsável por algumas principais reformas educacionais do nosso país, como a reforma do ensino médio, uma base nacional comum curricular, e hoje eu estou gestor da maior rede fora do governo de educação básica no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho aqui hoje de qual foi o desafio de fazer uma transformação digital nas escolas brasileiras, em que documentos foram perdidos na tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Muitas escolas alagadas, e o documento é a vida civil, não só das crianças e adolescentes, mas também das famílias que, para ter direito e acesso à cidadania, precisam de documentação. Muitas políticas públicas no nosso país, para ter acesso a essas políticas, como Bolsa Família, as crianças precisam estar na escola, mas precisam comprovar a permanência na escola. A documentação ainda é, do ponto de vista no papel, algo muito essencial para a vida das pessoas, mas também muito caro. E a gente vai falar um pouquinho desse desafio. Primeiro, mostrar o tamanho do desafio que nós tivemos lá em nossas unidades escolares. É a rede com maior capilaridade de escola, presente em 353 municípios, somos 476 unidades escolares e mais de 450 mil estudantes. Crianças desde 4 meses até jovens e adultos. Nós somos a maior rede de jovens e adultos também de escolarização, e esse é o principal legado, porque tem pessoas que deixaram de estudar por 20, 25 anos, e essa é uma escola que está relacionada com a indústria brasileira. E muitos desses trabalhadores, quando querem voltar a estudar, eles pedem o seu documento, e muitos desses documentos foram extraviados, e eles não sabem nem que série em que eles pararam de estudar. Esse era o desafio que estava posto em como coordenar um programa de transformação digital num país inteiro, que garantisse segurança, que garantisse legitimidade e que o pudesse também, do ponto de vista, garantir produtividade brasileira. Antes de começar aqui, para chegar aqui, a gente teve alguns desconfortos. Eu quero agradecer aqui todo o tipo do IDFórum pelo carinho, a organização, ao vir para o Brasil. E acabei me esquecendo que o meu passaporte ficou na minha outra mochila. Falei, estou no Mercosul, vou caminhar meu documento de identidade. Só que a minha identidade tem que ter um prazo de validade de 10 anos. Ela tinha 10 anos e 5 meses. Eu não podia embarcar. Mas não pode ser identidade digital. Eu tinha identidade digital, o governo brasileiro está passando por uma transformação digital muito grande, e apresentei minha identidade digital. Não pode embarcar, não aceito no Mercosul. Olha o exemplo de improdutividade e o impacto econômico que isso gera do ponto de vista de papel num país como o meu. Estou muitos quilômetros de distância. Eu tive que fazer um passaporte do ponto de vista emergencial, o meu foi cancelado, custo altíssimo. O governo tem que manter uma unidade da Delegacia Federal somente para fazer passaportes emergenciais nos aeroportos. Olha o custo de implementação de algo que não passou por uma transformação digital e que a gente precisa acelerar no nosso país. Nos últimos anos a gente fez um processo de aceleração digital no país muito significativo. Por outro lado, a minha carteira de vacinação ela é toda digital e é válida. Quando eu fui comprovar que eu tenho febre amarela, eu só apresentei o SUS digital, mostrei a documentação internacional de febre amarela, nenhum problema. Então nós temos que avançar, e esse era um problema. Eu tenho um problema de que um estudante que saia daqui do Amazonas, e se o pai dele for transferido da indústria brasileira para cá, Rio Grande do Sul, e se esse estudante esquecer a documentação dele, mas já está morando aqui, ele não pode pedir para um parente buscar esse documento, porque ele é uma criança menor de idade, só o seu tutor pode pegar o seu documento. O pai ou a mãe vai ter que deslocar do Rio Grande do Sul para o Amazonas para pegar o documento, ou fazer uma procuração e gastar com a justiça brasileira para nomear alguém que esteja no Rio Grande do Sul e que também vai para o Amazonas para buscar esse documento.
São 450 mil crianças e adolescentes que mudam de escola ou têm a possibilidade de mudar de escola. Isso era um problema significativo de produtividade que impactava na abstenção do trabalhador dentro da indústria brasileira. Porque o pai tinha que se ausentar para levar esse documento na escola. Isso impacta do ponto de vista da produtividade. Então, a gente começou a fazer um processo de transformação digital. Qual que era o contexto? Esses foram os motivos da nossa provocação. Primeiro, a guarda documental em espaços inadequados, dos mais variáveis possíveis espaços de unidade. Locais em que poderiam ser utilizados para ser sala de aula, estavam guardando documento. Só para entender o tamanho desse problema, a nossa instituição vai fazer o ano que vem 80 anos de existência. São 80 anos, a depender da unidade escolar, de documentos sendo guardados. Outra, além das salas de aula, que é o motivo 3, toda vez que vocês lerem ali DRs, unidades federativas, nos 27 estados brasileiros, tinha dificuldade de transitar a documentação dos alunos um para o outro, porque tinha que ser papel físico, carimbado. Outra motivação, guarda documental com segurança. Como armazenar isso? Rio Grande do Sul jogou só luz de um problema que nós tínhamos. Documentos que eram perecíveis, forma de arquivista de guardar esse documento muito difícil. Se um pai chegasse para um aluno que terminou o ensino médio, que fosse entrar na universidade, que fez o Enem brasileiro, ele deveria solicitar o histórico escolar. A depender de onde estava a documentação, precisava de 5 a 7 dias úteis, e o prazo poderia estar sendo encerrado, ele perdeu o acesso à universidade brasileira. Outro motivo é que as matrículas nas nossas redes, no Brasil inteiro, eram totalmente diferentes, cada um com um processo diferente e com números de documentos totalmente diferentes. Pais e estudantes têm que obrigatoriamente ir na escola. Um custo altíssimo de mobilidade, de produtividade, necessidade de assinatura da pessoa física que está presente. Se ele chegasse, mas a secretária escolar ou a diretora não estivesse na escola, ele não podia tirar o documento, tinha que esperar a diretora, porque tinha que estar a assinatura manual, e nem digital não tinha. E falta de toda a documentação de ferramentas de gestão. O que a gente precisava? Que esse projeto pudesse respeitar 5 premissas básicas. Primeiro, serviço de confiança, preservação documental, assinatura digital que atenda às legislações brasileiras e documentos oficiais, selo digital quando digitalizado e diplomas digitais. Era um processo que a gente queria fazer em todas as nossas unidades escolares. Outro ponto, a instituição que fosse nossa parceira tinha que ter a capacidade de fazer em alta escala para atender todo o território brasileiro, que é gigante, do tamanho de um continente, e que ele pudesse também ter velocidade no processo de implementação, porque a temporalidade também importava. Como foi o processo de implementação? Nós fizemos um piloto em 2 escolas muito próximas da nossa sede, que fica em Brasília, e mapeamos os processos de guarda documental. Felizes achando que nós sabíamos o caminho das pedras, nós comandamos um programa nacional de transformação digital das nossas escolas. O problema é que a cultura de cada estado impacta no processo de guarda documental. Tem escola que guarda por ordem alfabética os documentos dos seus estudantes. Tem outras escolas que é por anos de escolarização, de 1975. Então tem os mais diversos problemas possíveis. E aí, nós, baseado no piloto, desenhamos um fluxo do processo de implementação. A gente tinha que catalogar todas as caixas, etiquetar todas as caixas, organizar esses documentos e inserção desses metadados em um sistema. Isso que a gente fez no processo licitatório, porque nós não somos uma instituição privada, nós somos uma instituição que não está no governo em si, mas também tem que obedecer regras públicas lá no nosso país. Diz que no Brasil só tem tinha 3 coisas, agora só 2. Tem 2 coisas que existem só no Brasil: jabuticaba e sistema S. O sistema S é o sistema que comanda todo o comércio e indústria brasileira e recebe parte do recurso público para fazer a gestão desse processo. Um outro processo é que a gente precisava de um transporte para coletar, e esse transporte aqui, a gente não deveria nem colocar só uma van,
teve transporte de barco. Tem escolas que estão no interior da Amazônia em que caixas teve que ser tiradas de barco e até a sede para fazer o processo de digitalização dessa documentação. Nós estamos digitalizando 80 anos de história do processo dos nossos estudantes. Armazenar essa documentação até a gente poder descartar esses documentos e depois de todo digitalizado. E aí sim a gente teria uma escola que a gente podia falar que tem toda a sua documentação digital. E aí a gente poderia dizer, a partir de agora nossas matrículas serão 100% online, e até porque os metadados desses estudantes já estão no nosso sistema e a gente pode transferir para onde quiser. Hoje, um estudante de algumas unidades federativas que nós já implementamos no nosso projeto, ele simplesmente só pega o número da unidade A lá do Amazonas, vai lá para o Piauí, entrega seu número de matrícula e toda a documentação já é importada para essa secretaria. Com selo digital, com ISO de confiança e respeitando toda a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados da legislação brasileira. Mas eu queria mostrar um pouco do desafio, e um desse desafio foi esse desafio aqui, ó. Os estados do documento. Esse é um documento que vocês estão vendo, que a gente encontrava. E esse documento não tem mais do que 5 anos de armazenamento. Era a qualidade de armazenamento desses documentos. E a legislação brasileira fala que eu tinha que preservar esse documento minimamente por 20 anos, essa documentação. E a gente também teve um grande desafio. Além de fazer todo o inventariado, organizar essa documentação, que agora nós vamos ter também uma metadados, eu arrisco a dizer que é o maior programa de educação básica no Brasil de transformação digital. É o projeto que nós estamos fazendo hoje nas nossas unidades escolares em todo o território brasileiro. Eu vou avançar, por causa do nosso tempo, mas principal desafio, dimensão geográfica. Eu ir numa escola que está ilhada no Amazonas, eu não consigo levar equipamento de alto nível para fazer a digitalização desse documento. Eu tenho que retirar essas caixas. Em outras escolas, a gente colocou birôs para fazer a digitalização daqueles documentos nas escolas, mas a velocidade desses equipamentos é baixa. Se a gente fizer uma comparação, se a gente for para um local que é sede, que já está preparado para receber o documento. Então, a gente armazenou em principais galpões no Brasil e acelerou o processo de digitalização, por uma questão de dimensão no Brasil. Uma outra preocupação era como que a gente podia acondicionar esse documento no estado de conservação. Era baixa a qualidade nossa conservação dos documentos, eles pereciam muito. Várias vezes a gente respondeu processos administrativos junto ao Ministério Público Federal do Brasil por não ter a documentação para os pais. Documentos que eram perdidos porque molhavam, documentos que foram queimados porque aconteceu algum tipo de incêndio nas nossas unidades escolares. E outra era a quantidade de documento que estava em cada dossiê do aluno, porque tem documentos que deveriam ser só armazenados. Histórico escolar, o diploma do terceiro ano dele, do nono, do primeiro ano do ensino médio. Mas lá tinha cartão de vacinação, tinha de tudo de documentações, até provas arquivadas, que nem faziam mais sentido estar arquivadas. Era um volume de papel que estava sendo armazenado, que não precisava necessariamente, não eram obrigatórios. Diferentes formas de arquivar. Era por letra, era por idade, era por data. Isso dificultava muito o processo arquivístico. E a aplicação que não atendia às normas vigentes do governo. E que a gente recebia um processo do ponto de vista de implementação. E isso eu estou falando de documento físico. Com a implementação desse programa, a gente fez um investimento muito forte em logística. E olha, por incrível que pareça, uma caixa, depois de inventariada e catalogada dentro de uma unidade escolar, que está dentro de um veículo que está indo em direção ao armazenamento, ela é toda numerada. Se a escola precisar desse documento, ela pode entrar no sistema, pedir o documento, no local em que é possível parar, o veículo para, vai na caixa, pega o documento e envia o documento de volta. Com SLA de retorno, de até 2 dias para chegar nessa unidade escolar, que era menor do que o próprio retorno que a escola tinha, se ela procurasse o documento num galpão que estava pessimamente armazenado. Uma outra questão foi scanning de alta performance, porque tinha, vocês viram os documentos ali,
Documentos que, para ler o documento, tinha que ter inteligência artificial, para conseguir identificar e refazer aquele documento, porque ele ia ser refeito digitalmente. Porque nós vamos descartar todos esses papéis e vamos operar agora 100% digital e com documento com selo digital que é aceitável no governo brasileiro. Um plano de descarte que nós estamos nesse momento montando os comitês nos 27 estados brasileiros, nas unidades federativas do Brasil, para olhar quais os documentos que a gente já pode descartar, e eles já vão ser descartados porque eles já foram digitalizados, tem selo de segurança e obedece toda a legislação LGPD no Brasil. E uma linha arquivística. Agora eu sei onde estão os metadados de cada aluno, eu consigo transitar esses dados de forma segura e armazenar ele por mais de 100 anos. Então, uma sala como essa daqui, e aí nós tínhamos várias dessas no Brasil inteiro, no tamanho dessa aqui, guardava documentos dos nossos estudantes. Estão sendo agora utilizadas para aula, utilizadas para ser produtividade de outra, a questão do ponto de vista de negócio, e a gente agora tem toda a história dos nossos estudantes. Por último, um processo de preservação digital eterno. Não vou entrar muito no detalhe técnico, mas esse é um dos selos de maior segurança, foi utilizado até pela NASA, que garante a segurança dos meus metadados por uma longevidade de mais de 100 anos. E obedece toda a nossa legislação brasileira. Para finalizar, como que está o status do projeto hoje? Começamos o projeto em 2024, finalzinho de 2024, em novembro. Em 2025, nós começamos a fazer o processo de digitalização no país inteiro. Começamos com regiões bem mais difíceis, como, por exemplo, lá no norte do Brasil. Mas, por incrível que pareça, tem resistências das secretárias escolares, as pessoas que são responsáveis pelos documentos dos estudantes, de pegar na caixa e falar, não leva não, como é que eu vou ter acesso a esse documento? Nós tivemos que fazer o processo de conscientização de que essa mudança vai ser muito melhor para eles. Ainda tive uma resistência cultural desse processo, de que a educação é muito apaixonada no papel. Ela precisava ir para o meio virtual. E hoje, nós estamos finalizando o ano agora, indo para o ano de 2026, praticamente 95% das nossas unidades escolares não vão fazer parte de um processo de transformação. Por que essas unidades aqui não estão contempladas nesses estados? Porque nós trabalhamos por adesão. Ninguém é forçado para entrar no projeto. Ele tem que aderir ao projeto e participar do processo de transformação digital. Hoje nós estamos com um problema, porque esses estados todos querem participar, mas no nível de implementação não tem como a gente voltar. A gente tem que esperar terminar o que a gente está fazendo, para depois voltar e fazer o processo de digitalização dessas outras unidades federativas. Hoje nós estamos com 217 escolas sem papel, operando totalmente digital, com selo digital, e a nossa visão de futuro, para finalizar, é que qualquer estudante que passar na nossa instituição, ele não precisará ir na escola nem para fazer matrícula, nem pegar nenhum documento e nem fazer matrícula no ensino superior. Todos os documentos vão ter as seguranças e os selos, até a sua certificação de conclusão e de formação no ensino médio brasileiro. Obrigado pelo tempo.